Gostaríamos de saber como é que a nossa irmã veio aqui na igreja. Sim, na verdade, vim aqui na IAD por intermédio da minha irmã mais nova. Ela frequentava a igreja constantemente. E eu me questionava como é que é essa igreja, porque ela vinha aos sábados, ia aos sábados e aos domingos, alguns dias de semanas. Então me criou uma curiosidade de querer saber como é que realmente essa igreja funciona, porque eu fazia parte de uma igreja e as atividades eram muito diferentes da igreja em que ela frequentava. Então me criou essa curiosidade, até que um dia ela convidou-me, fui ver como é que é a igreja. E quando a nossa irmã, veio visitar a igreja pela primeira vez, onde é que a igreja congregava-se, onde é que era a igreja? Quando eu frequentei a igreja pela primeira vez, a igreja era na casa do pastor Pedro, que também faz parte da igreja. Era no quintal do pastor Pedro. E eu fui para lá, achei meio estranho como é que era, o tipo de pessoas que eu encontrei lá, como é que era realizar os cultos. Então, fiquei assim, admirada, o porquê daquelas condições, porquê de reuniões nos quintais, e fiquei assim, meio inquieta com isso. Amém, amém. E ao olhar as condições em que a igreja se encontrava, será que te deu vontade de regressar lá mais, sabendo que ainda era num espaço aberto, nem num quintal? Deu vontade de regressar lá mais? Sim, na verdade, eu já acho que a minha irmã já tinha falado comigo de onde é que realmente se reuniam. Amém. Então, quando eu fui lá, foi só para constatar aquilo que eu ouvia. Então, fiquei mesmo admirada com a forma, principalmente pelas pessoas, eram muito jovens, eram menor de idade, se posso assim dizer, e se reuniam para... Aquilo era forma de estudo bíblico na altura. Se reuniam para dar ensinamentos. E, por incrível que pareça, ainda pelas condições que eu encontrei, não me surgiu nenhum sentimento de menosprezar ou então parar de frequentar a igreja. Isso não foi um impedimento e não tive nenhum pensamento negativo quanto ao local. Amém. Amém. E qual foi a primeira impressão que a nossa irmã teve ao ver o homem de Deus, ao conhecer o homem de Deus? Na verdade, fiquei assim. Também fiquei admirada ao ver o homem de Deus pela primeira vez. Era simplesmente pelo fato de serem pessoas muito jovens, serem pessoas assim que tinham que fazer uma outra coisa e se reunir já com aquela idade para fazer outras coisas. É que fiquei admirada. E normalmente quando isso acontece, vem pensamento na nossa cabeça, de primeiro, é automático. E qual foi o primeiro pensamento que viu? Você olhou o homem de Deus, João, muito jovem, o que te passou pela cabeça? Na verdade eu pensei, mas o que é que tem lhes levado a fazer isso? Eu me perguntei, mas por que do nada mesmo decidiram se reunir? Ou o que aconteceu para que começassem a se reunir aqui e darem estudo bíblico? E vi, por serem mesmo tão jovens, então me questionei o que levou a fazerem isso. E mesmo depois dessas coisas que passaram na cabeça da irmã, as condições em que a igreja se encontrava, a irmã regressou. Sim. E o que é que te fez regressar? Vendo que eram jovens, né? Algo que muito te passou na cabeça. O que é que te fez regressar para a igreja? Sim, na verdade o que me fez regressar na igreja foi a forma como a naturalidade que lá existia, principalmente a forma como o homem de Deus ou o pastor falava, se procedia e cuidava das suas ovelhas. Então comigo não foi indiferente, eu me senti muito bem recebida, me senti muito bem tratada, então por esse motivo fez com que eu voltasse novamente à igreja.